Boa tarde. Primeiro eu queria saudar meus amigos da campanha do Nem um Poço a Mais. A gente já trabalha junto há muitos anos e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente compartilhar um pouco desse caminho que eu venho fazendo aqui no Rio de Janeiro. Meu nome é Bianca Jayle, sou pesquisadora em saúde pública da Fiocruz e acompanho essa campanha com muito gosto há alguns anos. E aí hoje eu quero trazer um pouco da discussão de como que a gente identifica os riscos de contaminação que estão no nosso dia a dia. Como a gente já tem várias estruturas petroleiras distribuídas nas nossas cidades, dentro das nossas casas, a gente tem que começar a conseguir identificar seus próprios riscos, né? Então, uma tentativa de compartilhar um pouco do que eu venho vendo nos territórios que eu trabalho e de tentar dar uma coisa mais prática na vida das pessoas de como identificar esses riscos e algumas coisas que a gente está tentando fazer para ajudar essas pessoas que estão expostas a esses riscos, né? Por quê? Porque no Brasil a gente não tem um sistema que recupere esses territórios de forma efetiva. Demora muito. São processos judiciais, são coisas que acontecem que demoram para serem identificadas. As empresas demoram muito até assumirem a sua responsabilidade nesse processo. Então as populações ficam expostas por muito tempo, independente do seu desejo e da sua capacidade de reagir a isso. Então esse vídeo vem para comunicar um pouco também com essas pessoas que vivem nesses territórios do que outras pessoas estão desenvolvendo, para ver que essa troca de conhecimento e de saberes que estão sendo desenvolvidos já nos seus territórios, que ela seja produtiva para todo mundo e que a gente possa construir juntas essa caixa de ferramenta. Então hoje vou trazer algumas ferramentas de informação para você descobrir como que tem, quais são os cadastros e quem faz o que na questão de vazamento de petróleo em terra, porque eu trabalho mais com terra, né? Eu sou mineira, não sou muito boa de mar, então eu trabalho com água doce e trabalho um pouco com essas contaminações. E é isso que eu queria compartilhar. A primeira ferramenta são as questões de segurança. As estruturas de petróleo apresentam vários riscos relacionados à segurança de todos, como explosões, incêndios e vazamentos. Então, um dos órgãos que monitora isso é a própria Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Ela tem uma obrigação legal de melhorar a segurança desses empreendimentos. Então, ela faz um controle de todos os incidentes que acontecem na indústria. Ela chama basicamente os acidentes de incidentes, porque às vezes não são considerados acidentes pela Justiça do Trabalho, né? Mas tem muitos acidentes lá. Eu acho que é interessante a gente conhecer essa base de dados, porque nela você pode descobrir se nos últimos, a base de dados começa em 2011, se nesses últimos 8 anos ocorreu algum acidente, algum incidente perto da sua casa, ou perto de onde você trabalha, ou mesmo perto da sua escola. Eu vou deixar embaixo todos os links com esses bancos de dados, tá? Outra ferramenta que a gente tem são as informações contidas nos sites e nos relatórios dos órgãos ambientais, principalmente os órgãos ambientais estaduais. Eles têm muitas obrigações de controlar esse território e de avaliar essas contaminações. Então há leis exclusivas para que informações sobre áreas contaminadas sejam descritas por esses órgãos. Aqui no Rio de Janeiro, assim como em São Paulo, mais de 50% das áreas contaminadas são de postos de combustível, porque muitas vezes esses postos têm vazamentos nos seus tanques, atravessam essas barreiras, chegam no ambiente e demoram muitos anos para serem identificados. Esse tipo de contaminação às vezes causa um impedimento das pessoas de usarem água subterrânea naquele território. Então a gente tem vários problemas sobre isso, né? Além das áreas relacionadas com posto de gasolina, as refinarias também normalmente são áreas contaminadas e fábricas de graxa, de plástico, que utilizam petróleo como matéria-prima, né? Também são áreas constantemente nessas listas. Além das áreas contaminadas, a gente tem o licenciamento ambiental, como um processo também de reconhecimento das áreas contaminadas, já que quando se vai licenciar você tem que avaliar se aquela área tem algum tipo de contaminante ou não. E também é importante porque ele vai descrever os potenciais contaminantes daquela área no futuro, depois que o empreendimento começar a ser
operado naquele lugar. Então a gente tem também essas ferramentas. E por último, a gente tem as multas e as sanções. Por quê? Várias indústrias recorrentemente são poluentes. Indústrias do setor petroleiro normalmente são poluentes que se repetem nos seus acidentes. Então esses acidentes às vezes levam multas, porque os procedimentos de segurança não foram obedecidos, porque as questões de segurança que deveriam ser endereçadas não foram. Então essas multas também é bom para a gente monitorar o que anda acontecendo perto da sua casa. Eu estava falando tudo isso porque a gente precisa de muitas informações para conseguir entender como que a gente vai se cuidar. Porque o maior responsável pela nossa saúde somos nós mesmos. Então, como que eu vou saber cuidar de mim se eu estiver num ambiente que eu não sei o que tem? Então, todos esses problemas relacionados à questão ambiental e à questão de acidentes da indústria petroleira vai ter um impacto na saúde das pessoas, às vezes a curto e às vezes a longo prazo. Esses impactos estão sendo hoje, por exemplo, sentidos pelos voluntários que foram limpar as praias no Nordeste. Por quê? Porque você se expõe a uma substância que sempre é intoxicante para o ser humano. O petróleo, em todas as suas frações, ele vai apresentar algum tipo de toxicidade. Essa toxicidade às vezes está relacionada com o contato, então você vai ter queimaduras, você vai ter coceiras. Às vezes está relacionado com a sua respiração, você vai ter tosse, vai te dar dor de cabeça, você vai ter náuseas. E isso são sintomas que nós sentimos, porque tem muitos sintomas que nós só vamos ter depois de uma exposição muito longa. Então, esse processo de conhecer como que essas substâncias entram no nosso corpo, eles vão fazer parte de um controle dentro do Sistema Único de Saúde, que se chama Vigilância Ambiental em Saúde, entendendo que essas substâncias muito tóxicas, elas têm um impacto na saúde das pessoas e que elas devem ser endereçadas, porque senão elas se tornam doenças mais graves, que vai sobrecarregar ainda mais o SUS. Nesse contexto, a gente tem bancos de dados sobre a qualidade ambiental dentro do sistema de saúde. Então a gente tem o programa de vigilância ambiental em água, a gente tem o programa de vigilância ambiental em solo, a gente tem o programa de vigilância ambiental em ar e assim outros, para que dentro do sistema regionalizado de saúde, que seria a Secretaria Municipal de Saúde, se crie um conhecimento de onde estão essas áreas e quais as medidas estão sendo tomadas. Nesse sentido, a gente também tem dados sobre a saúde e quais são as pessoas que foram intoxicadas ou contaminadas por essas substâncias. Então, a gente tem como descobrir as pessoas contaminadas de orgânicos voláteis, por exemplo, benzeno, essas coisas. E além desses problemas atrapalharem ainda mais a atenção básica que o SUS fornece, né? Quando a gente tem alguma coisa que a gente vai atrás de um serviço médico, isso atrapalha muito a qualidade de vida das pessoas. E é sempre bom lembrar que a nossa qualidade ambiental ela é garantida em Constituição. Então a gente tem direito a um ambiente saudável, né? E o Estado tem várias responsabilidades nisso, os governos têm muitas coisas para fazer, né? Dentro desse aspecto. E uma das responsabilidades dentro do Sistema Único de Saúde é controlar e monitorar essas fontes que podem fazer mal à nossa saúde. E isso é feito por meio do Programa de Vigilância Ambiental, que vai controlar se a nossa água está saudável, se o ar está bom de se respirar, se os nossos alimentos estão sendo produzidos de forma em que a gente está se alimentando de verdade, que a gente não está se intoxicando. Então essas medidas de controle dessas substâncias, quando entra em rotas que podem entrar no nosso corpo, ela também é uma obrigação do nosso Sistema Único de Saúde, né? E aí dentro disso a gente tem os programas Vigiágua, Vigisolo e Vigiar, que visam criar um banco de dados com a nossa qualidade ambiental. Por exemplo, a qualidade da água vai entrar no Vigiágua, a qualidade do ar vai entrar no Vigiar. E a partir dessas informações, tomar providências se forem encontradas situações que sejam insalubres. Então a gente tem muitos parâmetros de controle dentro dessas categorias de água, solo e ar,
que a gente tem que monitorar constantemente dentro do sistema de saúde, para que a gente tenha certeza que as pessoas não estão sendo expostas a substâncias tóxicas, né? Então, uma das ferramentas que eu uso hoje para trabalhar com isso são os dados desses bancos de dados que você pode solicitar para a sua Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria Estadual de Saúde ou mesmo para o Ministério da Saúde. A gente pode ter acesso a essas informações dentro da Lei de Acesso à Informação. Então, são coisas que a gente pode fazer, né? E além de ter todas essas informações, hoje tem muitas pessoas que têm certeza que já estão em áreas contaminadas. Eu trabalhei muito tempo com a comunidade, com o bairro de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, e é uma comunidade que convive com uma refinaria há muitos anos. Então eles têm consciência de que a presença daquela refinaria apresenta riscos para a saúde deles, né? E aí essas pessoas que já têm certeza que estão num ambiente que potencialmente pode estar contaminado, o que elas podem fazer, né? Então eu tenho trabalhado um pouco com a questão de tratamento de água de poço para áreas potencialmente contaminadas por benzeno, tolueno, xileno, porque se você mora perto de empreendimento de petróleo, seja ele um posto de gasolina ou seja ele uma refinaria, você pode ter o risco de estar contaminado. Até essa constatação acontecer, pode demorar algum tempo. Então hoje eu trabalho com uma linha de autocuidado e promoção à saúde para as pessoas que moram, né, nessas áreas de risco. Quando você identifica o risco, tem coisas que você já pode fazer. Então uma das questões que a gente trabalha lá é a qualidade da água, porque as pessoas não têm muito acesso à rede de água, então eles usam poços rasos, e esses poços eles podem correr o risco de estar contaminado por algum derivado de petróleo. Então a gente trabalha com a possibilidade do uso da semente de moringa como coagulante, numa tentativa de retirar esses contaminantes que podem estar ou não estar na água, porque também a gente não tem informação sobre isso. E esse é um outro problema. Os institutos de pesquisa hoje estão sofrendo muito com os cortes do governo, né? Então a gente não consegue ter acesso a muito dinheiro para se fazer pesquisa, e essas análises podem custar muito caro para fazer. Os equipamentos são muito caros de se comprar, então a gente precisa também dialogar com como o fomento da pesquisa está sendo feito, né? E aí, além da moringa, que é essa planta que às vezes é usada como complemento alimentar, e ela foi escolhida exatamente porque ela não apresenta toxicidade no seu uso, eu trabalho também com um pouco da discussão de qualidade de ar, que a gente está levantando plantas que possam reduzir as concentrações de benzeno, tolueno e xileno no ar. E uma das plantas que a gente está trabalhando é conhecida como espada de São Jorge, que está aqui do meu lado, essa linda planta, que tem a fama de nos proteger, e ela protege mesmo, porque elas são plantas filtradoras. A gente pode até ver que quando a gente deixa ela faz uma poeirinha em cima, porque realmente ela tem uma grande qualidade de filtrar esse ar, e ela consegue reduzir essas substâncias do ar. Então eu queria terminar com isso e queria convidar todo mundo a compartilhar as suas ferramentas com a gente, porque eu tenho algumas e eu sei que tem gente que está trabalhando nisso também, e eu gostaria muito de compartilhar quais são as ferramentas que você anda usando para se proteger no seu autocuidado. Muito obrigada!